com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo de Fé, o podcast do Grupo Ágape. Eu sou a Maitê, é uma alegria estar aqui com vocês. E hoje, com imensa alegria, nós recebemos Ângelo Pinheiro. Olha, gente, como a gente está chique. Ângelo Pinheiro no Papo de Fé. Que isso, imagina. Eu fico honrado de Seja vocês muito terem me bem-vindo. chamado. Obrigado, Maitê. Obrigado, Lucas, que está ali por trás das câmeras. Lucas, seja muito bem-vindo. Mais um episódio juntos. Isso aí, tamo junto em mais um episódio, graças a Deus. E já aproveita, deixa por aqui para pedir, né, você que tá chegando, para se inscrever em nosso canal, para curtir esse vídeo e também compartilhar, né, com mais pessoas. Talvez chegam pessoas aqui pela primeira vez, tá vendo o Papo de Fé, dá uma olhada em tudo que a gente já conversou, a gente tem algumas playlists organizadas, aqui a gente fala sobre história de santo, sobre aparições e títulos marianos, então temos muito conteúdo católico por aqui. Usem com a vontade mesmo do Papo de Fé. Beleza? Isso que eu ia falar. Às vezes a gente hoje está recebendo mais gente que não conhece o Papo de Fé por conta do Ângelo, né? O Ângelo que já está muito presente nesse meio digital, né? Do YouTube, do Instagram. Então, se você veio até nós por conta do Ângelo, bem-vindo ao nosso canal. Não deixem, né, de nos dar esse apoio, essa força. Usem mesmo do nosso conteúdo. E hoje eu tenho certeza que vai sair um episódio muito legal daqui, né? Só para o pessoal saber, somos de Cambuí, Minas Gerais. Isso, movimento TLC Sul Mineiro. Ligados ao movimento TLC Sul Mineiro, Grupo Ágape. Muito bem, vamos falar hoje sobre a busca pela santidade no cotidiano. Que tema legal, que tema importante para falar com os nossos jovens, né? Então, Ângelo, agora sim, por favor, se apresente e conta pra gente quem é o Ângelo Pinheiro. Claro, obrigado, Maitê. Então, eu sou o Ângelo, eu sou um menino de Curitiba que veio fazer faculdade em São Paulo e descobri ali um chamado de Deus de várias maneiras, né, tanto quanto a entrega em meio ao mundo, quanto a levar a religião mais a sério, que era uma coisa muito cultural e menos de crença mesmo, uma coisa que mais eu aceitava por ser herança dos meus pais. Sim. E que quando eu me dei conta do que era isso, eu quis muito mostrar para os meus amigos o que era. E comecei a falar nas redes. Tomou uma proporção legal. Eu tenho hoje uma audiência legal que me segue no Instagram, no YouTube. E o mais bonito de ver é que são pessoas também interessadas, pessoas também inquietas, pessoas que querem buscar Deus e encontrar no cotidiano. Que é um tema muito batido, que antigamente se falava, você é chamado à santidade, as pessoas se assustavam. Nossa, é real isso. Hoje Será você que fala... é possível? Exato. Hoje, graças a Deus, temos tantas influências. A pregação, a igreja tem tido um apostolado tão eficaz por meio das redes sociais que as pessoas elas já têm essa consciência. Talvez esse tema, talvez se você chega aqui nesse vídeo, você até pense, bom, mas o que dizer da santidade do cotidiano, né? Então, eu já te digo, de coisas mais específicas aqui, a nível de faculdade, a nível de trabalho, a nível de convivência, a nível de vida real versus vida idealizada do católico. Por dentro de todos os temas a gente vai passar aqui. E é interessante, porque eu estava fazendo, Maitê, durante eu estava de férias durante janeiro, talvez minhas últimas férias enquanto universitário, porque eu vou me formar na metade do ano. Tá quase. Exato, e é uma fase muito de frio na barriga, porque coisas que mudam, literalmente mudanças. Eu não sei se eu vou morar sempre longe da minha família, em São Paulo, etc. E eu conversando com alguns amigos, inclusive entrevistando alguns amigos que para mim são exemplo na fé, e a gente estava conversando sobre isso de santidade no cotidiano, sobre confiar em Deus, e tô dizendo isso porque dessas entrevistas, as coisas mais valiosas saíam no final da entrevista, quando muito assunto já tinha sido dito. Então, se você está aqui assistindo, eu te convido a ficar até o final, que eu talvez pense em falar sobre A Maitê falar sobre B, o Lucas sobre C, mas o Espírito Santo vai falar sobre D e vai ser para você, entendeu? E
e é nessas horas que ele age, então tem essa abertura. É um prazer estar com vocês aqui, obrigado por me trazerem. E vamos falar então de santidade no cotidiano. Vamos falar, mas eu queria saber de você, se você sempre foi católico, como você iniciou isso da vida cristã? Você disse que começou a trazer isso, né, para as pessoas nas suas redes, mas sempre de berço católico? Então, eu fui sempre católico, graças a Deus, de berço católico, mas aquela questão de cultura que eu quis dizer foi muito do católico de IBGE, né, que existe. Os meus pais me levavam à missa, era um ritual familiar, assim, muito próximo, de domingo à noite, ir pra missa, depois pizzaria, então virou uma memória afetiva até. Só que na prática o que acontece é que não é para ser só memória afetiva, né? É para ser uma entrega. E eu lembro, eu já contei essa história em outros momentos, mas me marcou, eu lembro muito particular e provavelmente a bondade de Deus me mostrando que, olha, você me pede e eu faço as maravilhas aqui, então continue pedindo. Que um dia eu estava na igreja, ajoelhado, rezando. Eu não estava olhando para baixo do banco vendo se tinha aranha, não estava perdido com as distrações. Você estava ali de verdade. Eu estava, por uma criança, eu estava focado até, e eu estava pedindo para Deus, olha, pai, hoje eu não teria vindo à missa, eu vim a contragosto, e se um dia eu vou poder escolher não vir. E eu gostaria de vir, porque me parece que é bom estar aqui. Olha só, que maturidade, né? E Deus, não tinha. Ele foi graça dele de tipo me incentivar a fazer esse pedido. E hoje, graças a Deus, eu percebo que missa não é um esforço, sabe? E que bonito ver também quando eu tenho colegas de sala, pessoas da minha idade também. Eu sou universitário, estou terminando a faculdade, que também vão à missa, que também. Eu morei muito tempo num centro da obra, daqui a pouco a gente fala disso também, que é o Opus Dei, etc. E lá a gente tem a graça de ter missa todo dia. E que bonito é ver que os novos residentes, as pessoas que têm chegado, têm assistido missa todo dia. Porque mesmo tendo a missa uma escadaria de distância, sim, a gente tinha isso lá, a gente tem isso lá, que eu não estou morando mais lá, mas por isso que eu digo no passado, mas mesmo tendo uma escadaria de distância, é fácil você deixar de ir, né? Porque daí você tem que levantar um pouco mais cedo para estar ali, sendo que os seus amigos, você sabe que vão direto para a faculdade, não tem que levantar tão cedo, já tem a rotina puxada de estudar. Mas, são mil desculpas, né, para não estar ali. Sempre tem. Sempre. O demônio sempre arranja algum jeito de te trazer uma justificativa do porquê você não deveria estar lá. Às vezes é só não levantar no horário. Também vamos falar disso, né? Minuto heróico. Temas que o católico ele precisa ter em mente, porque faz parte totalmente disso, de santidade no cotidiano. Mas foi assim, então. Um pedido desses, uma catequese, tive a graça de ter uma catequese maravilhosa, assim, uma catequista muito fervorosa. Eu, infelizmente, não aprendi muito quanto à doutrina, quanto ao porquê de eu acreditar no que eu acreditava, mas a minha catequista, ela se doava, assim, ela falava com o coração dela, dava para perceber isso, que ela chegava lá e ela contava as histórias, ela falava da maravilha de Deus, e ela falava com fervor daquilo, sabe? E era bonito, eu voltava para casa renovado, e eu falava para os meus pais, assim, e era impressionante. Que legal, de novo, a né? mesma coisa na catequese. Na catequese, é. A mesma coisa de, às vezes, ir contra a vontade e depois eu voltava e, nossa, que massa foi, entendeu? Então fez a diferença. Então, também para as pessoas que falam que a igreja não cuida, a igreja não acolhe, a igreja não ensina direito, mas olha o tanto de voluntários, de pessoas que estão se doando ali, que estão fazendo a diferença, né? Então isso me marcou muito também. Mas com certeza isso, meus pais, eles terem me levado para a missa, a enxurrada de oração que eu recebia dos meus pais e da minha família, isso sem dúvidas nenhuma. E te fez permanecer ali fez nesse permanecer caminho, né? e avançar, para que não fosse avançar. algo meramente cultural e se tornasse uma escolha, efetivamente. Muito legal. E a gente sempre traz, eu te falei mais cedo, que a gente sempre traz uma passagem bíblica para os nossos episódios, né? Sim, eu já estou preparado com a minha biblinha aqui, tá ali no que jeito. não é proporcional, né? Eu tenho 2 metros de altura, para quem não sabe, é bíblia pequena, mas é porque eu tava viajando, né? Tava no ônibus e essa cabe num bolsinho bem particular. É de bolso, né? Pequenininho. Da mochila e daí dá certo. Gente, o Ângelo tem 2 metros de altura, eu tenho 1,5 metro. Que bom que a gente tá sentado, né? E não vai dar pra ver a diferença. Muito bem, a passagem que a gente trouxe hoje está em João 15, de 1 a 8. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Mas os ramos que dão fruto,
ele os limpa para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora, como ramo, e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim... me perdi. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. A glória de meu Pai se manifesta nisto, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. Eu me lembrei aqui, enquanto lia, Ângelo, que você falou que quando você fez a sua oração como criança lá na missa, Deus te pediu, né? Peça como se você pediu e lhe foi dado. Que bom que você pediu e lhe foi dado. E aqui fala, né? Peçam e eu lhes darei. Permaneçam em mim e tudo mais, né? Será concedido. Eu queria que você comentasse uma breve partilha dessa passagem, o que te toca e o que ela tem de relação com o nosso tema de hoje, que eu acho que tem tudo a ver, né? Nossa, legal, com certeza. A gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast que São João não tem erro. Tem É impressionante, é muito poético, é o discípulo amado que ficou reclinado no peito de Jesus, né? Então é uma coisa muito especial. Essa passagem breve aqui, coisas que me vêm em mente. Vamos ver se alguma delas toca vocês também. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Acho que o mais legal dessas passagens, dessas partilhas, é não falar tanto, não tentar tanto exegese, até porque eu não sou nenhum especialista, né? Mas mais de testemunho, assim. E as pessoas dizem que testemunho toca. E esse versículo aqui, o 4, capítulo 15, versículo 4, já tem algo para falar. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Hoje, quando eu estava saindo de casa, eu tinha recém me confessado, eu estava na obra, eu tinha recém me confessado, e daí eu já tinha pedido Uber, eu ia ir para rodoviária. E antes de sair, eu rezei o seguinte: Pai, fica comigo, não se esqueça de mim. E assim que eu pensei naquilo, eu estava olhando para o altar, né? Eu tinha feito a genuflexão e quando eu fiz aquela genuflexão, eu pensei nisso, eu fiz essa oração. Eu pensei, mas não existe isso. Ele não vai se esquecer de mim, ele nunca vai se esquecer de mim. O problema é porque a gente se esquece dele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então é muito mais uma questão da gente estar com ele do que ele não estar nos alcançando. Ele está o tempo todo conosco. Então, acho que em primeiro lugar isso, de se dar conta de que ele está te chamando e que se você tem que pedir alguma coisa é mais no sentido de me torna fiel, não deixa que eu escape, e do que no sentido de pensar que ele é infiel. E depois, outros pontos que me chamaram a atenção é que, como o ramo não pode de si mesmo dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quer dizer, a gente só vai dar fruto, a gente só vai cumprir o que a gente está aqui na Terra para cumprir, o que a gente tem em vida para frutificar, se a gente estiver em Deus. Então, se eu faço uma prova e eu vou péssimo nessa prova, mas eu estudei, eu estava na graça de Deus e eu fiz o quanto eu podia para que aquilo fosse um louvor a Deus, foi para a maior glória dele. E alguma coisa boa ele vai tirar. Agora, se passei por tudo isso e eu não estava no estado de graça, eu não estava nesse estado de amizade com Deus, talvez tenha sido em vão. E é muito duro pensar nisso, porque a gente não suporta. Se você pegar um Nietzsche, se você pegar outros pensadores assim, ateus, eles vão até falar que não, que tosco acreditar em Deus. Viva, aceite a realidade é difícil e suporta. Não tem muito o que fazer. E não corra para a religião como uma forma de consolo, porque não existe. E a gente não pode cair nesse pensamento de achar que a religião é uma forma de consolo. A gente tem que se dar conta que o negócio é real mesmo e que pode ser em vão mesmo, mas não porque Deus não existe. Pode ser em vão porque a gente não está vivendo a vontade dele.
E isso é muito grave. Então, se dá conta que o que a gente faz aqui tem importância. Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Não vai ser em vão. Aí vai ser bom, aí vai ser como deve ser. Nisto é glorificado meu Pai, que em vós deis muito fruto e sejais meus discípulos. A gente está aqui para a maior glória de Deus e é correspondendo a Ele, é pedindo, é estando com Ele que a gente glorifica, que é acessível, né? Sejais meus discípulos, né? Isso me toca nessa passagem, porque ele fala, né? Se vocês permanecerem em mim, eu estou com vocês, sejais os meus discípulos, né? Ele quer permanecer na gente, ele quer que a gente leve ele para as outras pessoas também, né? Porque se ele tá com a gente consegue ser discípulo dele no mundo. Sim, isso é muito bonito. Lindo. Gostei da passagem. Muito Obrigado bem por escolhida, selecionar né? essa. Então, para a gente começar essa conversa, já que você já comentou sobre isso, como eu te falei, eu achei que você era da Opus Dei, mas não. E eu queria que você explicasse para a gente o que é a Opus Dei e qual é a relação que você tem com essa obra. Claro, falo sim. Só rapidinho, eu sei que é tudo contínuo aqui, mas só o meu áudio parou de sair. Ele, para mim não incomoda nada, é só para... Ah, não, agora voltou. Normal. Tá normal, tá, Tá beleza. funcionando. Só se parar de sair, você avisa aí. Se você quiser tirar o fone para ficar Não, melhor, para mim tá você tranquilo. que sabe. Pra mim tá tranquilo. A obra, o que é o Opus Dei? Se vocês já ouviram falar no Código da Vinci, no filme, então vocês sabem o que não é a obra. Acho que vamos começar pelo que é, né? E depois eu falo desse filme. Tá. Mas é o seguinte, Opus Dei é latim para obra de Deus. São José Maria Escrivá foi o santo responsável por por fundar a obra de Deus, por fundar o Opus Dei aqui na Terra. E qual que é a proposta? Ele foi uma pessoa muito, muito fiel, muito piedosa, de vida de oração muito profunda, que percebeu que era possível ser santo em meio ao mundo, que o chamado de santidade não era específico para monges, freiras, padres, pessoas que vivessem em clausura ou que tivessem vocações específicas que as tirassem do mundo. Ele viu que não. Uma multidão de homens e mulheres, de operários, de doutores, de profissionais, de estudantes, de diferentes contextos de vida, em trabalhos dignos, louvando a Deus e seguindo um caminho de santidade. E ele percebeu que essa era a obra de Deus que ele tinha que fundar aqui. Eu estou falando de maneira muito simples, né? Não estou falando de datas, não estou falando de contexto, mas começou na Europa e a maneira como isso se manifestou concretamente foi através dessa instituição da Igreja Católica, que é o Opus Dei, que hoje tem várias casas ao redor do mundo. Na prática, as pessoas que são da obra, elas são profissionais normais, que estão no mercado de trabalho, mas que uns vivem o celibato e moram junto numa casa da obra e fazem atividades apostólicas, cuidam de formação, direção espiritual para as pessoas. Outros são padres, outros são celibatários, mas não vivem em casas da obra, eles vivem em casas normais. E outros casam, têm família, mas também têm um grau de doação e de disponibilidade muito grande à obra. Então são circunstâncias diferentes de uma vocação em comum, que é a vocação para a obra. Eu não sou da obra e não discerni esse chamado, mas eu morei por 3 anos, eu acho que 3 anos mesmo, pouca coisa a mais, eu acho, no centro da obra em São Paulo, que é um centro para universitários. Então, na prática, não é não preciso ser da obra para morar lá. É simplesmente uma casa que tem 14 pessoas morando, mas é uma casa muito boa, é uma casa com vários quartos. E dessas 14 pessoas, mais ou menos uns 6 são pessoas da obra, que cuidam da gente, que Fazem sustentam a informação casa, para vocês. que tiram do bolso para sustentar, porque é uma maravilha aquilo lá, não existe. É uma doação mesmo. E o restante são jovens universitários que estão na faculdade e que, querem conviver em família. Estão longe de casa, mas querem poder jantar junto com pessoas de confiança, querem poder assistir missa diária, querem poder aproveitar esse ambiente de familiar cristão, de formação. E tem também, eu estou falando aqui no meu caso, estou falando do masculino, mas também tem para mulheres. Inclusive é muito bonito ver o zelo, como que eles fazem para viver o celibato, homens e mulheres. Na minha casa, por exemplo, que eu morei lá em São Paulo, da obra,
ela tem duas casas anexas. A frente é só homens e atrás é mulheres. Só que a parte de trás não é para universitárias, a parte de trás é para mulheres que se doaram à obra também. Então, elas, na prática, elas vivem a vocação em meio ao mundo, cuidando de todos nós. Então, elas fazem comida, elas lavam a nossa louça, elas fazem... Só que não é uma Disney, entendeu? Não é como se elas estivessem servindo a gente e a gente bom vivant. Não são empregadas. De forma alguma. Elas estão se doando, elas escolheram estar ali. É muito lindo, inclusive, que tem um vídeo sobre administração, que a gente chama de administração. Que elas até falam, eles poderiam viver como bom vivant se quisessem, mas a gente confia que não. E a gente trata eles como membros da nossa família, por mais que a gente não os conheça, porque a gente não vê elas. A gente evita esses lugares justamente porque elas vivem celibato e muitos dos que moram com a gente vivem também. Então, acaba sendo uma coisa muito sobrenatural. Porque o tanto que é diferente uma coisa dessas, Muito. chama atenção para o quanto que eles levam a sério a busca pela santidade. E ao mesmo tempo, o tanto que é razoável. Porque se você for pensar nesse rigor, mas ao mesmo tempo nessa seriedade, foi possível que isso que começou o centenário da obra, acho que vai fazer ainda, acho que ainda não fez 100 anos, não tenho certeza, posso estar falando groselha aqui. Mas fez com que o que começou lá na Europa agora tenha ao redor do mundo, em vários lugares e com seriedade, que não seja escândalo, que não seja errado, sabe? Então é muito lindo ver as pessoas buscando virtude assim. É isso a obra e eu devo muito do que eu aprendo, do que eu aprendi, de minha formação espiritual, direção espiritual, eu tive com eles lá. Devo muito a eles. Então, uma vida inteira de oração aí, em gratidão, porque os caras não estão de brincadeira. É lindo ver o que eles estão fazendo. Eu imagino. E vocês têm, então, uma formação espiritual ali dentro também. E é Temos. missa diária, né? E Jesus ali pertinho de vocês, né? Sim. Na Eucaristia. Como que funciona? Então, a gente... Só para vocês pegarem a ideia, eu já fui no centro do Rio, eu sei que no Rio de Janeiro tem um de universitários, tem dois, tem um em Niterói também, eu tive em Fortaleza... Não, Fortaleza eles ainda não têm, mas eles fazem atividades. Mas enfim, na minha casa acho que a rotina dá a entender bem qual que é a ideia. Tem um andar que são os nossos quartos, o outro andar é o oratório, é quarto de visitas, é sala de estar, etc. Porque a ideia é que seja uma casa mesmo, uma família. E daí o térreo é onde tem sala de estudos. Isso daí já difere, porque sendo um centro universitário, eles entendem que, estando em meio ao mundo, você tem que fazer, da mesma maneira que um monge ou um padre, você tem que fazer o que deve, estar no que faz. É assim que você vai louvar a Deus. E para o universitário é estudando. Muitas vezes vai ser essa a prioridade. Então eles levam isso a sério a ponto de que tem uma sala de estudos e se zela muito por silêncio lá, por disciplina, porque você vai, estude. E é tudo muito natural, tudo muito amistoso, sabe? Tudo muito prazeroso. Tem a cozinha, tem a recepção, e daí todas as sextas-feiras, por exemplo, a gente recebe pessoas de fora, amigos que não moram ali, mas que são universitários, e a gente faz uma oração juntos, a gente faz a meditação, que é esse momento de oração mental, que a gente pode comentar Que também legal. sobre o que é isso. Se você já quiser falar, No pode falar. oratório, claro. E eu acabei sendo um grande defensor da oração mental desde que eu comecei a fazer, porque é a típica coisa que eu não conhecia, eu não via importância, e depois que eu comecei a fazer, eu me dei conta, meu Deus, as pessoas não conhecem isso, elas precisam conhecer e precisam fazer. Então eu fecho esse parêntese do Opus Dei agora e vou para a oração mental. Então. Sim. Explica pra gente, então, o que é oração mental. Claro, oração mental é um momento de diálogo com Deus, é uma conversa, é um exercício de amor e ao mesmo tempo de razão, mas que não é simplesmente ficar em silêncio, mas pode ser muitas vezes ficar em silêncio, que não é simplesmente pegar livros e ficar lendo porque Deus quer o teu coração ali na hora, mas pode incluir pegar livros para você ter o diálogo, para fomentar o que falar, mas basicamente um momento que você vai separar no teu dia para falar com Deus. Que não vão ser Ave Marias e Pai Nosso, vão ser orações vocais, né? Orações previamente estabelecidas. Vai ser o teu coração. Então, vai ter dia que você vai chegar e você vai falar, pai, hoje aconteceu tal coisa. E você vai contar animado a tua novidade, entendeu? Ou você vai falar, tal coisa tá me pesando, eu tô estressado com isso e aquilo. Ou você vai meditar sobre a vida dele, de Jesus. Ou você, agora na quaresma, muito pensar sobre combate, pensar sobre contemplar os mistérios, pensar sobre plano de vida, como que você tem vivido, o que você se propôs a cumprir para lembrar de Deus ao longo do dia, para estar na presença dele, acaba sendo um encontro diário e um encontro indispensável, assim. O meu diretor, também essa é outra história que eu conto muito, mas
que acho que vale repetir. Uhum. O meu diretor, quando eu comecei a fazer direção, ele falava: Ângelo, você faz oração mental? Faço. Quando eu vou atravessar a rua, às vezes no semáforo, eu peço para Deus: olha, abre o semáforo para mim. Ele abre, opa, lembrei, tô ótimo, né? Tô lembrando de Deus. Já toda fiz hora. aqui minha oração mental. Exato. Não, mas eu rezo o texto também, etc. Eu tava voando na minha cabeça, né? Uhum. E o padre falou: não, oração mental, sentar todo dia com disciplina, 30 minutinhos para falar com Deus. Você tem isso? É um compromisso, então, né, diário. Exato. Não preciso disso. Já tenho presença de Deus, já lembro dele ao longo do dia. Lembrava nada. Uhum. Eu achava que eu lembrava. Mas ele pediu. E quando você faz direção espiritual, você tá se colocando ali mais ainda firmemente no combate espiritual, né? Você não pode ter segredos com o teu diretor espiritual. Tá simplesmente tratando da coisa mais importante, que é a tua alma, pro teu confessor. Então não tem muito rodeios ali. Então se ele tá me pedindo para eu fazer oração, é Deus que tá me pedindo. E a obediência também. Exato, é um momento de obediência. E é uma coisa maluca, porque a gente também não tá muito acostumado a dar satisfação da nossa vida interior, assim. No máximo a fazer uma confissão e daí recebe a absolvição e acabou, né? Mas ver um diretor tipo, falando, faça isso, deixe de fazer aquilo, é penoso. Então eu resisti muito, eu não quis fazer, eu acho que na semana seguinte eu voltei, eu não tinha feito. Ou daí na outra eu voltei e eu falei, não, dessa vez eu experimentei, mas tá bom, mas não tava vindo firmeza. Você foi resistente no Fui início. só pela disciplina mesmo, eu não senti nada assim espetacular. Só que começou a virar um hábito. E longa história feita curta, mais pra frente eu percebia que a minha alma tinha uma sede tão grande disso, mas tão grande, que uma noite conversando com um amigo na rua, eu tinha acompanhado ele até a casa dele, e ele me falou, Ângelo, você precisa começar a fazer oração da tarde. E ele fazia também, sabe? Então era um amigo puxando o outro, isso foi muito legal. Nossa, aí dá força, né? Demais. E daí eu falei, mano, como que eu vou encaixar mais meia hora de oração na minha rotina? Nessa loucura de vida do Exato. estudante, de todos Isso. nós. Mas se Deus tá me pedindo, e tipo, aquilo que ele falou era muito sensato, a sua alma tá pedindo, tá escancarado. E daí, conforme você vai fazendo oração mental, você começa a ficar mais sensível para esse tipo de coisa, porque a tua alma tá precisando. Começa a não ser a relação com Deus começa a não ser tanto um mistério de tipo, o que Deus quer de mim? Começa a ser mais um, Deus tá me pedindo que eu não tô querendo dar, entendeu? Claro, existem nuances, vida espiritual é uma coisa profundíssima, larguíssima, mas é lindo e, em suma, fica muito claro Deus falando contigo quando você começa a fazer oração mental. E eu falei, vou fazer. E comecei a fazer da tarde também, e daí a sede cresceu e, graças a Deus, eu posso dizer hoje, façam. Se você pode fazer oração mental, acho que seria assim, em nível de prioridade. Missa, encaixar o quanto der. Terço, encaixar o quanto der todo dia, idealmente. Nossa Senhora, várias vezes, você disse que vocês falaram várias vezes de aparições marianas, ela Sim. quase toda aparição, Ela pede se não em toda, todas, praticamente. o terço. E eu diria assim, em terceiro lugar, então, a oração mental. Não porque é menos importante, não porque é terceiro lugar. Não, eu tô falando literalmente top 3 práticas espirituais, assim, entendeu? É muito legal você trazer isso agora, na época da quaresma, né? Porque é um bom momento pra gente começar, né? Quem não faz. Sim. E aí, então, é um compromisso que você decide no meio do seu dia. Nesse momento, eu vou parar por meia hora e vou ter essa conversa com Deus. Isso, e é um momento assim que não foi São José Maria Escrivá só que fazia. São José Maria Escrivá propunha, mas também você pode pegar Santo Inácio de Loyola, ele tem todo o método dele, ele fala disso. Se você pegar Venerável Fulton Sheen, que talvez seja beatificado, canonizado? Eu acho. Tá no caminho, eu vi né? alguma coisa que seria. Ele chamava esse momento de a hora santa, então ele propunha uma hora contínua. Então, varia um pouco de métodos e maneiras, mas, em suma, o diálogo é a mesma coisa. Santa Teresa d'Ávila, nossa, Maravilhosa. mística de oração mental, ela praticava isso, e daqui a gente está falando de século XVI, alguma coisa assim. É uma prática de muito tempo atrás mesmo, assim. E Santa Teresa é interessante porque ela tinha êxtases, né? Então a oração dela era uma coisa bem extraordinária. Era uma coisa que ela se emocionava, ela desmaiava, ela ficava
em êxtase, tipo, umas expressões faciais, assim, de quem não tá nesse plano aqui, quem tá, nossa, tá na presença de Deus mesmo. E a ponto de que era uma época que as pessoas viam isso mal, viam isso como possíveis artimanhas do demônio para tirar a humildade ou para enganar a alma. E pode ser. Santa Catarina de Siena, no Diálogo, aquele livro que ela narra a conversa dela com Jesus, ela tem um capítulo dedicado só a falar sobre como, de fato, pode ser um engano do diabo, esses êxtases, e como que você vai distinguir quando que é e quando que não é. Claro, daqui a gente está falando de coisas que muitas vezes estão distantes da nossa realidade, mas só estou falando para você ver que está muito presente na igreja esse assunto. E Santa Teresa foi mal aconselhada por muitos que disseram para ela parar de fazer oração mental. E depois chegaram padres santos, padres com fama de santidade, e falaram, nunca deixe de fazer. E ela continuou, e isso levou ela a crescer assim nas moradas, conforme ela mesma estabeleceu, né? Das moradas interiores do castelo. Então, eu digo, se eu posso deixar um recado dessa conversa aqui, é que você se incomode, pelo menos. Que você pense, puxa, vai ser 10 minutos? Vai ser 15 minutos? Vai ser pelo menos 10, vai, pra começar. Né? Mas coloca esse compromisso, você vai ver que vale muito a pena. Que legal. E continuando esse assunto, né, de vida de oração, Sim. É muito legal essa realidade que você traz de estudante, jovem, né, e que vive nesse mundo um pouco diferente do que é o comum, né? Olha que legal você ter essa casa, você ficar ali, né, em formação, em contato com a Opus Dei, e a sua realidade é diferente dos outros. Mas, trazendo para outros jovens, né, que estão nos assistindo, como que você diria que a gente pode conciliar o nosso cotidiano, a nossa rotina, né, com a nossa vida de oração? Queria que você falasse um pouco da sua vida de oração. Hoje você já não mora mais, né? Você falou que há uma semana, né? Você não mora mais lá. Como é que vai ser agora, então, né? O que você vai fazer? Você não tá lá mais, você não tem mais ali a missa do seu lado tão fácil. Como é que você vai conciliar isso no seu cotidiano? Você vai deixar de rezar? Você vai acabar com a sua vida espiritual? Não pode ser. Acho que a comparação mais prática disso é o período de férias, né? Que eu saio da rotina, volto para casa, tem tudo para desandar, então ali eu já meio que vivia isso de tem que me movimentar aqui, em que missa que eu vou, já que não tem missa em casa, como que vai fazer? Acho que o recado que tem que ficar aqui também é santidade no cotidiano significa vida real. Eu já tive a graça de trabalhar em lugares que muita gente ao meu redor era católica. Agora eu estou numa empresa, inclusive, que eu faço parceria com empresas que são católicas, estou trabalhando numa outra empresa que também as pessoas, como parte dos valores deles, é ser luz para as outras pessoas, é bondade, é muito cristão mesmo, é impressionante. Legal. Mas isso não é vida real, infelizmente. Morei na obra, cresci muito ali, isso também não é vida real. Vida real é essa outra empresa que eu trabalho, de segunda a sexta, 8 horas por dia, que vai ter gente xingando ao meu redor, vai ter gente falando palavrão, vai ter gente tirando sarro, vai ter gente que acha que tudo que dá para fazer na vida é trabalhar, que não tem muito mais para fazer da vida, que vai ter gente... Entendi. Esse contraste, isso é vida real. E a faculdade também, né? E a faculdade... Que tira desse meio. Que tira... E é ali que Deus está. Isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. É ali que Deus está. A nível de que, realmente... A gente precisa de oração, a gente precisa de vida sacramental, porque senão a gente vai se perder. A gente vai se perder na onda deles. Você vai ver aquela pessoa que no seu trabalho ela é casada, mas ela fica dando em cima de uma mulher que também é casada. E você vai ver que essa pessoa se dá bem na vida e você vai se questionar, puxa, será que... O que está acontecendo aqui? Será que eu fazendo tudo errado? Estou fazendo tudo errado? Parece que está dando certo. Eles estão fazendo errado e está dando certo. Ou mesmo pela convivência, como é muitas horas que você passa, para você não cair numa dessas, né? Vida de oração é o que te deixa no centro. E precisamente lembrando, aí sim, tendo a presença de Deus, é que por ser natural e por seguir o caminho reto, você vai deixar rastro. Que é o que São José Maria fala, ser útil deixa rastro. Deixa rastro, eu anotei essa frase para trazer aqui, ó. É mesmo? Que legal. Muito boa essa frase. É muito boa. E assim, é uma coisa absurda, é uma coisa de Deus. Porque eu falando aqui, talvez quem está assistindo pense, tá bom,
um menino aleatório de 20 e poucos anos que gosta desse tal de São José Maria. Não, eu não tenho... Eu, sinceramente, nunca fui atrás de ter uma devoção por ele. É uma coisa muito sobrenatural mesmo, que Deus colocou na minha vida, Veio Deus até me você. chamou. Eu fui para São Paulo, não foi para estar na obra, eu não conhecia o que era a obra. Eu fui para São Paulo para fazer faculdade e daí, por acaso, eu descobri a obra por um amigo meu de Macaé, Scott, inclusive, um grande amigo. Legal. E sabe quando você olha para trás e você percebe, puxa, não foi a faculdade, era tudo para eu me aproximar mais de Deus e fez uma diferença enorme. E agora, inclusive, quando eu falei desse seu útil deixa rastro, né, como se eu fosse um fã de São José Maria querendo falar todo mundo seja um devoto de São José Maria. Não, é muito concreto de tipo, cara, o sim desse santo foi providencial para que Deus fizesse tantas maravilhas na minha vida. E essa frase faz tanto sentido e eu tô simplesmente colocando aqui para você perceber que é possível, entendeu? Que é possível buscar, que Deus está chamando, ser útil e deixar rastro. O que é na prática ser útil e deixar rastro? Vou falar na faculdade. É você ser aquele aluno pontual que estuda, que leva a sério e que faz isso por amor a Deus, que você serve. No mercado de trabalho, é você ser aquela pessoa... Tem um rapaz que trabalha comigo que ele faz copywriting. Para quem não sabe, é escrita, né? É uma escrita artística ou persuasiva, ou enfim, ele domina muito a arte de escrever para conseguir vendas ou para conseguir awareness de uma marca, enfim. E ele muitas vezes tem que escrever anúncios para outras autoridades. Então, se fulano de tal vai falar, ele vai escrever um anúncio para esse fulano de tal ler na câmera o teleprompter. E para ele escrever isso, ele assiste vários vídeos de fulano, pega o jeito de como ele conversa, de como ele fala. Então é todo um cuidado, é todo um carinho, é todo um empenho. Tipo, ele vira o fulano para escrever como ele falaria. E você vê, será que precisa de tudo isso? Talvez não. Mas ele faz isso porque assim ele serve a Deus melhor. Ele faz o melhor que ele pode, né? Exato. Vamos voltar para Teresa d'Ávila, que encontrava Jesus nas panelas, que Deus estava entre as panelas. Ela falava. Ela é engraçado, porque essa autora até tira sarro, assim, porque tem um momento que parece que encontravam ela em êxtase, assim, nas paradas ali, por algum milagre não queimava e etc. Mas é sobre isso também, de ter um amor nas coisas concretas, ali, pequenas. No dia a dia. Esses dias eu falava no meu canal, eu tenho um canal de YouTube também, e eu tava falando de uma situação que me chamou muita atenção. Aí em São Paulo tudo é muito caro. E eu tava, provisoriamente, durante essa mudança, num Airbnb, num prédio bom, mas que eu fiz as contas, eu pesquisei ali aluguel e era caríssimo e era um cubículo, assim, 24 metros quadrados. E eu olhava assim em volta e tinha mais uns 10 prédios, assim, e gente com família morando ali. Eu pensava, cara, que loucura, né? chega a ser distópico uma coisa dessas, né? Chega a ser, parece ficção, parece essas críticas de ficção científica que fazem. Só que não é como se eles estivessem cegos ou numa corrida de ratos ou estivesse sendo tudo em vão. Pode ser em vão se a pessoa não estiver fazendo por Deus, mas se ela encontrar Deus ali, oferecer isso a Deus, encontrar o amor de Deus ali, é precisamente essa situação que vai transformar tudo em algo sobrenatural. Tudo muda, né? E isso vai virar um romance da vida, entendeu? Aí a vida se torna especial. Porque você tá fazendo o que você deve, aí você tá dando fruto como videira. Isso. Então é lindo. E pode ser que você não seja um estudante pontual, pode ser que você não seja um trabalhador exímio, pode ser que você caia muitas vezes, que você erre muitas vezes. Mas se você levanta, a vitória é certa. Tem uma frase desse livro que me chamou muita atenção. Agora, como vai andando, né, no ritmo, eu não esperava que eu fosse precisar dessa frase, então Olha não sei aí. se eu vou achar. Mas ela fala justamente disso, de que para quem tá procurando, para quem levanta, a vitória é certa. Que a questão é justamente combater, que não se prende em... Aqui, ó, achei. Fechou. É mister que se tenha em mente que, nesta batalha espiritual, nunca perde quem ainda combate e ainda confia em Deus. Então, por mais fracos que a gente seja, por mais perdido que pareça o mundo e que ineficaz que a gente seja dos nossos esforços, quem ainda combate, Quem ainda tenta, né? vence. Entendeu? E eu queria aproveitar, então, esse gancho para pedir para você falar também, a gente está em meia quaresma, né? Sobre combate espiritual, né? Como lidar com as tentações. A gente trouxe aqui a busca, né, no cotidiano pela santidade, e a gente sabe que
para os que mais buscam a santidade, mais tentações virão, né? Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais o mal vai querer puxar a gente de volta para ele. Como lidar com essas tentações? Como é esse combate espiritual? É muito real, né? É muito concreto. Você, analisando a tua vida, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, assim, que não é fácil, não é nada romântico. A gente gostaria de ser uma Santa Teresa e de desapegar totalmente do mundo e dizer tchau e beleza. E agora, mesmo estando em meio ao mundo, eu vou viver totalmente para Deus. Mas não, a gente é muito indeciso. Eu falo isso por mim, pelo menos. Eu sou muito indeciso. Eu, muitas vezes, negocio com o pecado. Eu, muitas vezes, faço coisas que eu me arrependo. Mas é precisamente nesse combate, em reconhecer... Esse livro, ele fala muito no começo, o combate Mostra ele pra espiritual, né? gente. É que eu tô lendo esse na quaresma, tô fazendo ele como leitura de oração. Os capítulos são curtos, então eu gosto de ler e levar para diálogo com Deus. E várias vezes no começo ele fala disso, que você tem que desconfiar de si mesmo e confiar em Deus. Então, essa Muito bom. postura de eu reconhecer que eu não sou capaz, que eu erro mesmo, e ao invés de ficar triste com isso, que já seria um tipo de orgulho, porque, ei, quem você acha que é para achar que você consegue vencer o demônio por conta própria, por força de braços? Ele diz que isso é muito útil de você desconfiar de si mesmo, porque assim você vai ter que recorrer a Deus. Outro autor que fala disso é São Newman, o cardeal Newman. Só que ele não fala tanto de desconfiar de si mesmo, ele fala da importância de você se reconhecer pecador. Ele fala que a nossa religião, ela não nos chama a bater no peito como que só um modismo de quem, ai, coitado de mim, preciso de Deus, beleza, é só um ritual, é só uma prática, é mero legalismo. Não, ele fala, você precisa reconhecer isso genuinamente para você reconhecer que você precisa de Deus, para você reconhecer que você deve a sua vida a Ele. E eu falando isso agora, eu não falo isso agora como quem, meu Deus, vamos levantar e vamos servir a Deus. Mas ao mesmo tempo eu falo isso como quem já recebeu essa luz algumas vezes em oração e como quem sabe que, puxa, se você colocar isso diante de Deus, você vai perceber isso também e vai ser maravilhoso. Conforme a gente se aplica, apesar da nossa falta de correspondência, apesar do tanto que o combate nos puxa, nos parece um fardo, Deus nos dá graças. E a gente vê que isso não é brincadeira, a gente vê que isso que eu acabei de falar, que talvez seja difícil de viver, não é brincadeira. E conforme isso se torna mais real, mais presente, mais a gente quer se entregar. Então eu diria que o combate é uma situação que não é perfeita, não é fácil, mas que se a gente for sincero com Deus, conforme a gente dá abertura, muito o que Ele faz. Então, na prática, acho que eu volto para aquela frase lá, né? Eu vou ler ela de novo, tudo bem? Por favor, Que eu acho que vamos tem muito que colocar ficar. ela na nossa cabeça. É mister que se tenha em mente que nesta batalha espiritual nunca perde quem ainda combate, quem ainda confia em Deus. Porque você pode pegar um pregador e você pode pensar, mas essa pessoa, eu conheço ela de perto, ela tem tanto defeito e ela tá pregando justamente sobre o que ela erra. Ou você pode pegar aquele fulaninho, talvez um parente que reze, que tenha vida de oração, você vai pensar, mas que hipocrisia, como ele erra. Mas se você sabe que ela tá combatendo sinceramente, ou se você pensar que é o próprio demônio te fazendo pensar mal sobre essa pessoa e que você tem que combater, se você pensar que tá todo mundo num grande combate, uns mais conscientes, uns menos conscientes, uns caindo muito, outros caindo menos, e por todos esses caminhos é Deus agindo. Meu Deus, que coisa A cabeça sensacional. Que coisa impressionante. Tem santos que talvez nunca tenham conhecido o pecado mortal. Tem santos que talvez tenham saído de uma vida da maior miséria de pecado mortal. Tem santos que se converteram no último momento. Tem santos que começaram desde já com uma piedade muito profunda. Tem santos que viveram no meio do mundo, tem santos que viveram longe dele, mas por todos esses caminhos Deus faz as maravilhas dele. E uma coisa invariável, eles combateram. Esse ponto é muito importante, né? Porque Deus, ele pede a santidade para cada um individualmente dentro da sua realidade, né? Exato. Eu acho que eu vi você falando isso no Instagram também, né? Ele te pede dentro do que você é capaz de dar para ele. Ele não vai pedir para mim o que ele pediu para Teresa de Ávila, né? Exato. Ele sabe do nosso potencial, ele sabe até onde a gente consegue chegar e até onde não. Então, essa é a busca pela santidade no cotidiano, né? Você tentar fazer esse combate dentro da sua realidade, né? Não é ficar se comparando com outras pessoas, com grandes santos, mas, por outro lado, a gente faz aqui, né, a série sobre a vida dos santos,
E quanto mais, né, Lucas, a gente estuda a vida dos santos, mais a gente vê que a santidade é possível. Mais a gente vê que eles não são, assim, a pessoa ideal que está muito longe de mim, né? Que já viveu o céu aqui na Terra. Não, eles eram pessoas como a gente, né? Então, é possível. A gente Sim. vê agora a Carla Coates, né? É muito, muito possível. Então, isso de estudar a vida dos santos traz essa realidade pra gente. E se eu posso acrescentar uma coisa, Por favor. é típico assunto que é muito elevado e que quando a gente fala em palavras talvez pareça tosco. O que a gente quer dizer aqui é de um sentido muito grande, mas talvez a pessoa que esteja ouvindo tá falando, o Ângelo acredita nisso que ele tá falando mesmo? Ou, pô, talvez, coitado, o Ângelo acredita, mas é contexto dele, ele cresceu assim, ele acredita nisso, beleza, cada um acredita no que quer. Não, cara, isso aqui não é brincadeira, não. Se você abrir teu coração, se você ajoelhar a Deus e pedir fé, de duas uma, ou você vai desistir, ou você vai ganhar fé, porque é uma oração infalível, é necessária para a salvação. E você vai percebendo cada vez mais como que isso é real. É igual um bolo. Se eu falar a receita, se eu falar do sabor aqui, vai ser tosco. Talvez alguns até se contagiem, queiram experimentar o bolo, outros vão falar, deve ser bom, mas para a experiência dele. Mas se você for lá e você provar o bolo por si só, é disso que a gente está falando, né? É preciso provar. Então que isso aqui seja um gatilho para que as pessoas vão atrás, para que elas não fiquem. E quando você falou sobre Deus pedir o que cada um pode dar, me lembrou de Pedro Ballester. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele foi um menino que morreu com fama de santidade. Ele foi um membro da obra, morreu com 22, 23 anos, não sei. Agora também, de novo, talvez Muito esteja jovem. fazendo groselha, porque eu não pensei em falar disso, eu não fiz o meu dever de casa de Imagina. estudar antes. Mas ele morreu de câncer, como foi um caminho de redenção para muitos, inclusive recente. Mas ele, em particular, tem uma biografia lindíssima e o autor fala o seguinte, que Deus é um pai muito exigente. Ele não nos pede nada que a gente não possa dar, mas ele também não nos pede nada a menos do que a gente pode dar. Então, fica também outra recomendação de livro. Ele vai pedir o nosso máximo. Vai pedir o nosso máximo. Ele vai pedir tudo que a gente pode dar. Eu acho que o caminho é esse, né? E, Ângelo, eu queria continuar conversando mais umas 2 horas aqui com você. Não, já Mas o tá. nosso tempo tá apertado e tem um finalzinho aqui que eu vou te pegar de surpresa que eu não quero deixar de fazer. Legal. Então eu quero ver com o Lucas se ele tem algo a acrescentar. O que eu tenho a acrescentar, Ângelo, eu queria que você mostrasse para nós os livros que você trouxe aí. Pode mostrar a capa. Legal. Faz uma Massa. propaganda deles aí pra já Faço. ficar de dica pra quaresma. E não é publi, tá? É sincero que eu tô lendo. sincero. Indicação. Muito generoso da parte de vocês, porque Imagino. pra quem tá assistindo, eu tô de mochila ali, daí eu falei desses livros, e ele falou, não, se quiser tirar, pode mostrar, etc. Eu vou mostrar, Por porque eu tô favor, o que é gostando, bom são tem livros que ser bons. mostrado. Então esse aqui é o Combate Espiritual, que tá me acompanhando nas orações da quaresma, eu tô no final dele já. Pode mostrar nessa câmera aqui, Ângelo. Vou Nessa mostrar câmera pra aqui, ela. beleza. Isso. O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli. Eu vou fazer um resumo de cada um. Então, Lorenzo Scupoli foi um rapaz que viveu... Quando? Há muito tempo atrás. E que esse livro inspirou os escritos de Filoteia, de São Francisco de Sales, que Filoteia é a iniciação à vida cristã, né? 1530, olha, século XVI. Então, muitos dizem que esse livro foi o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Então, se você gosta de Filoteia, se você sabe o peso que tem São Francisco de Sales, ele li isso aqui muito. Então, Precisamos falar dele aqui. Anotada em MD. Próximo santo pra gente falar. A gente já tem um episódio de São José Maria Escrivá. Então, como complemento desse episódio, assistam o nosso episódio de São José Maria Escrivá. Você citou Santo Inácio de Isso que eu ia Loyola falar. também. A gente tem um episódio dele. Inclusive, o nosso movimento é embasado totalmente nos exercícios espirituais de Santo Santo Inácio de Loyola, que é o movimento TLC. O episódio Então, pra dele nós, tá lindo. Tá, com Assistam. o José André, foi sensacional. Caraca, eu vou assistir. Eu vou Assista. colocar depois. Mas pode mostrar os outros livros aí também que você comentou. Legal, então o Combate Espiritual. Esse aqui é um livro que eu tô lendo de descanso, mas acabou que não foi uma boa escolha porque ele tá Não é sendo descanso. difícil. Não é descanso, exato. Boécio foi um santo canonizado pela igreja que viveu no século
IV, São Boécio, então muito tempo atrás. E esse livro trata da consolação da filosofia, uma consolação que a filosofia está fazendo a ele. Então não é propriamente um livro espiritual, mas ele fala muito da verdade, do desprendimento, porque foi um homem muito justo, um homem de cargos importantes na época, e que decidiu combater a injustiça. E para isso ele cutucou no vespeiro. E acabou que foi exilado, foi preso, teve um julgamento injusto, não conseguia se defender, estava a 500 quilômetros, sei lá, de distância de onde ele estava sendo julgado, e ele estava muito consumido por uma tristeza diante disso. E a filosofia personificada vai consolar, vai mostrar, veja, tudo que já aconteceu na sua vida, de bom, de ruim, e você acha que a vida te deve mais coisas, e você agiu retamente, você acha que é pelas recompensas nesse mundo que você tem que agir retamente? Não, né? Então ela vai guiando muito. Acho que é um livro para nos chamar à eternidade, para mostrar que a justiça é algo belo, algo que vale combater, sabe? Então, é bonito. É bonito legal. mesmo o que ele fala. E o terceiro livro que eu tô é a leitura espiritual de muitos meses já. Coitado do livro, tá baleado de tanto ficar colocando e tirando na mochila, dá até dó. Mas é uma biografia de Teresa d'Ávila, que o meu diretor pediu que eu lesse. Mais uma dessas coisas que ele pediu que eu não queria fazer. Eu queria ler o livro da vida. Todo mundo Eu acho leu. difícil de ler Teresa de Ávila. Eu acho a linguagem difícil. Então, esse não foi escrito por ela. É justamente uma introdução, Aí entendeu? acho que é um pouco mais fácil de ler, né? Exato. Ele pediu, não, Ângelo, antes de ler o livro da vida, você precisa entender quem foi Teresa d'Ávila. Então, leia essa biografia. Eu quero já. Nossa, é muito boa, é muito boa. E ela é muito... Sei lá, parece que a Marcela Leclerc, ela entendeu Teresa, assim. E Quem sabe você volta pra falar de Teresa d'Ávila pra Nossa, gente. Damos um episódio Imagina. sobre ela. Ela está ali no forno pra sair esse episódio. Nossa, é lindíssimo. Vamos Tanto precisar de coisa umas que 2 horas, né? aconteceu. Caraca, eu não sei, eu não me sinto nem capaz de falar sobre ela, porque é uma história muito rica. Que legal. De abandono, etc. É uma biografia que dá gosto de ler mesmo, assim. E que é uma história, é contada. Então quem tem mais dificuldade de ler, que quer se entreter, que quer algo que não seja muito demandante, isso aqui Ótima dica, é né? um excelente ponto de partida. 10 minutinhos todo dia, por isso que demora, mas também com 10 minutos todo dia de leitura se lê muitos livros ao longo de uma vida, né? E aproveitando esse gancho, fala pra gente sobre o Minuto Heróico, pra gente fechar tudo. Legal, Minuto Heróico, ótimo, um bom propósito. Pro final de podcast, mas pro começo do dia. Minuto Heróico. O combate espiritual ele é muito concreto, assim como a santidade no cotidiano é muito vida real. E um dos primeiros momentos de você combater, de você dizer, eis-me aqui, Senhor, vou lutar por ti, é vencendo a preguiça no momento de acordar. As pessoas às vezes se propõem a levantar às 6 horas, mas colocam um adiador, adia para 6h10, daí desperta de novo, daí, na verdade se eu levantar um pouquinho mais tarde não tem problema, daí vai lá 6h15, não, mais última, 6h20, daí daqui a pouco vem Quando alguém vê, bater. tá tudo atrasado. Tudo atrasado. Ou talvez não, talvez seja um dia que ela podia levantar mais tarde, mas que não tem porquê, porque ela já dormiu o suficiente, simplesmente é uma questão de preguiça. O Minuto Heróico te propõe a disciplina e a visão sobrenatural de desde o começo do dia você oferecer isso a Deus. Então, se eu me proponho a levantar às 8, eu vou levantar às 8. É domingo, podia ter dormido até às 10. Não, mas vou levantar às 8 porque Deus me pede, porque eu vou ter as férias vão ser eternas, agora eu tenho que combater, entendeu? Levantar às 6 da manhã no meio de semana, mas eu podia levantar um pouco mais tarde. Mas ao mesmo tempo vai ficar corrido para fazer oração mental? Não, então eu vou levantar às 6 da manhã. Então, um pensamento... Eu posso até... Inclusive tem uma passagem de São José Maria Escrivá, Em Caminho, que é um livro que ele deixou de pontos específicos, e ele fala Essa sobre frase é o de herói. caminho também, né? Ser útil deixa rastro. Exato. E ele é de caminho. E ele também tem no ponto 206, uma frase sobre esse minuto heróico. É a hora exata de te levantares, sem hesitar, um pensamento sobrenatural e fora, um minuto heróico. Aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. Então, puxa, um dia frio, nossa, vou fazer café, nossa, tem que arrumar... Não, um pensamento sobrenatural. Levanta e os anjos estão louvando a Deus porque eu estou colocando a minha vida a serviço dele desde esse primeiro momento, entende? Olha como é simples, né? Como tá ali no nosso cotidiano, como é possível para todo mundo fazer, né? E como é grandioso, fortalece a vontade.
pequenos minutos heróicos vira virtude, assim, que talvez por uma tentação isso. que seja mais difícil lá na frente, você tenha força para dizer não para ela também, entendeu? Então Muito bom. é sério. É bom. Legal. Ângelo, tinha muito mais coisa, mas eu quero te agradecer por Que estar aqui com a pena que voa o gente. tempo, mas foi um prazer estar com vocês. Mas foi maravilhoso Foi esse tempo mesmo. com você. Obrigada mesmo pela sua generosidade em sair lá da sua casa, vir aqui de ônibus num sábado chuvoso para estar Nossa, conversando com a maravilhoso, gente. tá tranquilo, Ele falou que o caminho foi uma paz, né? Que ele Foi uma sentiu muita paz. paz, que ele viu as montanhas de Minas Gerais. Conhecendo os meninos. E a gente sempre finaliza os nossos episódios com uma pergunta fixa e com um jogo de palavras. Opa, E eu legal. quero saber de você, primeira pergunta, como Deus se faz presente no seu dia a dia, depois de tudo isso que você já falou. Meu Deus, como Deus se faz presente no meu dia a dia. Como você enxerga Deus ali ao longo do seu dia. Sim, eu tô pensando aqui, é só pra ver se eu tenho uma resposta mais poética, mas acho que vai ter que ser o bruto do coração mesmo. Isso A aí. ideia é essa, é ser o pegar bruto no do pulo. coração. É a realidade. Eu acho que é no simples, assim. Tipo, também outra coisa tosca. Ai, falar Deus no simples, beleza, várias pessoas falam disso, mas Deus está a todo momento, ele não deixa de pensar em você. Se a gente se parar e se dar conta de que todo momento ele está tentando te levar para mais perto do céu e fazer o melhor dessa vida e que essa vida é ínfimo perto da eternidade, acho que essa contemplação, esse passo para trás do ordinário que ganha o romance da vida, acho que é aí que eu encontro Deus. Que lindo. Acho que Ficou bonito. Ficou bonito, né? Que bom. E agora um jogo de palavras. Eu vou te dizer beleza. uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza. A primeira é fé, Caridade, família, união, missão. propósito, Ó, tá rápido. Nossa Senhora. da luz. Mas é porque a Nossa paróquia Senhora da de Luz. quando eu era criança que eu ia, foi lá que eu fiz essa oração. É entendeu? dela que você lembrou. É dela que eu lembrei. Agora, amigos. De Deus, porque é isso que nós somos chamados a ser e amigos de verdade nos levam para mais perto dele, mesmo sem ser amizade instrumental. A ideia da amizade nunca é ser por apostolado, né? Mas a amizade de verdade, ela é algo divino. É importante falar sobre amigos aqui, né? Colocando um parênteses aqui. Eu vejo você falando isso, como é importante a gente ter amigos que nos levam para Deus, né? Sim. É um ponto fundamental ali pra gente seguir. Porque se eu tenho um amigo que me afasta de Deus, eu perco todo o sentido, né? Da amizade e da minha realidade. Exato, A gente precisa buscar os que nos levam, né, pra Ele. Na Bíblia até fala que a amizade é um presente. Eu não lembro as palavras aqui, mas exalta muito, né? Como é um presente divino, é algo que você não troca, é algo que você tem que abraçar. E que não é simplesmente a pessoa que você vai sair para jantar junto, ou que você vai beber uma junto, ou que você vai treinar junto. Não, é realmente alguém que te puxa para mais perto de Deus. Então, acho que é amigos de Deus mesmo, é isso. Isso. E agora um versículo bíblico ou uma passagem que você goste. Eu acho que eu vou pro clichê, que foi o chamado de o começo de tudo isso. E nos chamou desde toda a eternidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de teus olhos, seus olhos. Se eu não me engano, é Efésios Nossa, 1:4. perfeito pro nosso tema de hoje. É o chamado à santidade, o chamado universal. Eu acho que é Efésios 1:4, não vou conseguir confirmar aqui a tempo, mas... Tá ótimo, é isso, né? Resumiu aqui tudo que a gente trouxe. Lucas, você vai agradecer agora aos nossos patrocinadores? Tá faltando um aí. Tá faltando um? Ai, tá faltando um muito faltando importante. Tá faltando a música. A música. Eu vi que você gosta muito de música. Gosto muito de música, nossa, absurdo. Não podia faltar. Não podia. E aí eu queria que você deixasse pra gente uma dica de uma música que você gosta muito ou de um cantor que você goste. E fala um pouquinho sobre isso, sobre esse gosto pela música. Legal, então talvez vou quebrar padrão aqui, porque eu não vou falar de louvor, eu vou falar Tá de tudo músicas... bem. Vou falar de músicas que não são erradas, mas são rock, que eu gosto muito, porque meu irmão tem toda Legal. uma questão afetiva, meu irmão me acolheu com rock. Eu lembro que eu era pequeno, eu ficava ouvindo disco de vinil na cama, assim, diz Ai, a que minha mãe, legal. 3 aninhos de idade, eu ia lá ouvindo. As pessoas têm um tabu, né? Pensam, nossa, só porque é rock é ruim, mas na verdade não, existem músicas que apontam muito pra Deus. E acho que uma muito legal de provocar aqui, pra quem gosta, é uma do Aerosmith que chama Amazing. Conta a história
de um rapaz que está na clínica de reabilitação de drogas, então uma situação distante de muitos, ou grave também para muitos, mas que pode ser uma alusão para todos quanto à relação com o pecado. E ele diz que ele fala até de um anjo de misericórdia que veio e que, puxa, se tivesse vindo um anjo de misericórdia e me avisar dos meus pecados, mas eu estava tão cansado de lutar e eu estava só tentando ficar vivo, mas é incrível como no final do túnel você consegue ver uma luz. E ele vai... Toda a música é essa história de superação, de como ele deixou um vício muito arraigado, que droga é nível químico, é nível Biológico. fisiológico, biológico. E venceu isso. Então, acho que é um bom propósito, assim, de que... E é uma música muito animada, assim, então, para trazer esse gás, esse ânimo, porque quando vamos ao combate, não é para que seja com lamúria, é para que a gente se dê com firmeza, não como vítimas coitadas, mas como pessoas que se fazem vítimas, pessoas que se fazem sacerdotes. Foi assim que Jesus fez na cruz. Que legal, muito bom. Agora sim, Lucas. Agora sim. Agora sim. Então, a gente agradece, né, primeiramente ao Ângelo por ter vindo, por ter se Imagina. disponibilizado, né, para vir participar do Papo de Fé. Também lembro mais uma vez, você que está aqui com a gente, que assistiu esse episódio inteiro, verifica aí se você já curtiu esse vídeo, fique à vontade para fazer o seu comentário, compartilhe aí com algum amigo que está precisando entender um pouco mais sobre essa santidade no cotidiano, né? E também se inscreva em nosso canal, assista aí esses outros episódios que a gente comentou durante aqui, vou até colocar o link deles embaixo para ficar facinho para vocês. E também eu aproveito esse momento para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Todo episódio a gente tem esse momento. A gente agradece por todo incentivo e por nos fortalecer aqui, né? Como um podcast Papo de Fé. Então são eles a Tutti Frutti, Hering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa Praça da Matriz, Fecularia Santo Antônio, Topcel, Topcar, Juris Contábil Extrema e Juris Contábil Cambuí. E também o Empório Portão de Cambuí. Mas esqueci de deixar na mesa hoje, mas tá aqui do meu lado. Vou passar para você. Traz aqui para mim. O Empório Portão de Cambuí adoça a vida dos nossos convidados, Olha Ângelo. que beleza. Então você não vai sair de Minas sem o docinho de leite. Que Pedacinho de Cambuí. Que Você vai levar um docinho com você. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente que agradece. Foi um prazer estar com vocês. Que bom te receber aqui. E agora eu queria deixar aberto para você, se tem algo que você não falou e queira falar, ou um recado que você queira deixar para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes. Acho que eu deixo o recado de que quando o colosso da vida parecer uma coisa difícil de suportar, quando vierem dificuldades, quando santidade não parecer uma ideia romântica e legal, mas simplesmente uma coisa muito difícil e a fé estiver em xeque, eu digo, persevere. Peça a Deus ajuda, que Ele vai mandar na hora certa, e tenha certeza de que não vai ser em vão, que mais valioso ainda é passar pelas provações e que importa muito que a gente esteja na graça dele para que essas provações não sejam em vão. Então, acho que é isso, combater com firmeza, com coragem, porque a gente não está nessa vida por mero conforto, existe muito mais para a vida do que conforto, e a gente tem esse olhar na eternidade, é isso que eu deixo para vocês. Muito bem. E eu trouxe a frase, né, de São José Maria Escrivá. Achei que eu ia ler ela só no final, mas você já trouxe ela. Ótimo. Mas essa frase me toca muito, né? Ser útil, deixa rastro. Que a gente seja esse jovem, né, que é útil para o mundo, que é útil para Deus, que deixa rastro do que a gente faz. E eu vejo muito disso em você, né? Você está sendo útil para Deus na sua vida, que você está deixando o seu rastro lá no seu canal do YouTube, né? Com as suas publicações, com as suas redes. É tão difícil, né? A gente que está nesse meio de rede social, nesse meio digital, a gente sente isso, né, Lucas? Que é como se a gente fosse o peixinho nadando ali contra a correnteza mesmo, né? Então, que a gente permaneça, né? Que sejamos úteis para Deus, que deixemos um bom rastro por onde a gente passa. Amém, obrigado, amém, que assim seja. Amém, eu que agradeço e muito obrigada a todos que nos assistiram, nos acompanharam até o fim desse episódio e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.